Meus caros, vivam! As últimas comentadas, já há alguns dias, 2 ou 3, que eu não comento as últimas, ou melhor, que eu não desmonto as últimas, e aqui está o meu último vídeo, das últimas broncas desmontadas, já é do dia 21, portanto vejam lá quanto tempo que eu não faço um videozinho destes com este formato. Temos aqui o fim do não é não, e que será também o fim do Montenegro, pois este reputado social-democrata, Duarte Pacheco, veio dizer que se realmente o PSD formar à direita com o Chega e com a Iniciativa Liberal, se é que a Iniciativa Liberal é da direita, falta provar isso, mas quer ele dizer que se houver uma maioria à direita, o PSD não tem outro caminho senão aliar-se aos partidos de direita, ou seja, ao Chega, se for caso disso, e isso é completamente normal, porque já aconteceu com, digamos, a geringonça de esquerda, portanto pode perfeitamente haver uma geringonça da direita. O problema é que Montenegro não quer isso e, portanto, a Montenegro resta-lhe uma porta muito pequenina para sair de cena. Esta senhora, esta menina, parece que é filha do Elon Musk, não é? Ataca ao pai, uma criança grande e patética, não sei o quê. Bom, esta campanha diária anti-Musk e anti-Trump, aqui vale tudo para a comunicação social falida. Esta menina é uma trans, não sei se é rapaz, se é rapariga, e claro que Musk não quer saber disso para nada, e ela diz o mal do pai porque o pai não a apoia. Aqui está outra notícia agora da SIC Notícias. O que é giro é ver quais são os órgãos de comunicação social, se assim pode-se chamar, que fazem parangonas disto. O Expresso e a SIC Notícias, que é da mesma companhia falida. Isto é que é a energia verde, meus caros amigos. Aqui, como estão a ver, isto é que é a energia verde. E a vida do planeta, em 360 graus, só se vê vidro, só se vê alumínio, só se vê mercúrio. Substituíram a flora e a fauna que se associa sempre, naturalmente, substituíram isso por vidro, e dizem que isto é que é uma mudança sustentável, uma transição sustentável. Andou sempre com o sustentável na boca. Quem o sustentasse, mas era daqui para fora, devia acontecer, a esses loucos devia acontecer como a este. Este ligou para o programa da manhã e ganhou 1000 euros em cartão. Isto deve ter sido uma TV socialista, não é? Concorreu a um concurso numa TV socialista, ganhou 1000 euros em cartão. Era o mesmo que devia acontecer a estes fanáticos das energias sustentáveis e renováveis que desmatam florestas imensas para meterem lá vidro, alumínio e mercúrio. Homem invade casa em Óbidos e mata idoso à facada, 2 pessoas feridas com gravidade, mas é claro que vocês já sabem que isto é tudo mentira, não é? É uma clara percepção de insegurança apenas, nada disto é real, como compreendem, estão em Portugal, nada disto é real. A Depressão Martinho, habitue-se. Vivemos nos primeiros anos de um novo clima, diz aqui um patético qualquer. Há 12 mil anos que estamos em degelo, meus caros. Há 12 mil. O clima da Terra caracteriza-se, vá-se lá saber porquê, em 100 mil anos de gelo e depois 10 mil de degelo. Tempo quente. Foi nesse 10 mil anos, que já estamos em 12 mil, por acaso está, graças a Deus, que já está tempo a mais do que o normal, em calor, e por isso nós conseguimos erigir a nossa civilização, que não tem mais de que 10 mil anos, como sabem. Foi preciso derreter o gelo todo, mas esta gente não quer. Esta gente quer mais gelo em cima, que é para, enfim, que é para toda a espécie desaparecer, porque ninguém aguenta 100 mil anos debaixo de uma calote de 3 km de gelo em cima da nossa cabeça. Mas enfim, é o que eu digo, em breve iniciar-se mais uma era glaciar que durará 100 mil anos, tal como tem acontecido até aqui. Vê-se isso no gelo da Antártida, está isso mais que provado, mas ninguém fala nisso, está tudo calado, querendo fazer passar a mensagem de que agora é que está o planeta muito quente e que antes era sempre uma temperaturazinha amena, tipo Biarritz, não é? Mas não, infelizmente, antes, pelo menos nos últimos 300 mil anos, nas últimas 3 séries de 100 mil anos, foi gelo em cima da nossa cabeça, quilómetros, e depois durante 10 mil anos derreteu. E outra vez gelo, e outra vez derreteu, e outra vez gelo, e outra vez derreteu. E estamos nesta terceira. A seguir, esta fase virá naturalmente, se tudo continuar como tem sido até aqui nos últimos
1 milhão de anos pelo menos, o que vai acontecer é que vem gelo outra vez. É exatamente ao contrário do que nos dizem. Mas enfim, isto é tudo gente maluca e, portanto, ninguém estuda, ninguém quer saber de nada, querem a falar na televisão, receber o dinheirinho ao fim do mês e toca a andar. Ora, nós estamos com 10 mil anos de degelo de intervalo. A nossa civilização existe porque a Terra aqueceu há 12 mil anos, como sempre, sempre entre aspas, quer dizer, sempre as últimas 3 vezes. Para trás ninguém sabe o que é que aconteceu. Ninguém imagina o que aconteceu atrás porque nós não temos meios de ir buscar os dados. Não há árvores que tenham mais de 300 mil anos, não há gelo que tenha mais de 300 mil anos. Portanto, tudo o que houver para trás, tudo o que vos disserem é mentira, porque ninguém consegue ir buscar dados mais do que 300 mil anos. Também não nos dizem isso. Dizem-nos que aconteceu não sei quanto, há 400 milhões de anos, há 50 milhões de anos, 60 milhões de anos, é tudo treta. Não há dados onde ir buscar essas informações. Disse que, por exemplo, que os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. É mentira. 3 deles agora vão concorrer às eleições legislativas, o Louçã, o Fernando Rosas e o Fazenda. 3 dinossauros que vocês diziam que pensávamos que estavam extintos há 65 milhões de anos, juntamente com os outros, afinal não. Também não sabemos se isso é verdade, nem sabemos se foi há 65 milhões de anos. Tudo isto são hipóteses, nem sequer são teorias, são hipóteses que carecem de fundamentação. Bom, apagar as luzes já vai 3 dias, isto já está um bocado antigo. Eu estou a passar isto rápido, que é para este vídeo não demorar muito, falando só nas coisas de forma leve, mas, enfim, concisa. Bom, pelo menos durante uma hora a comunicação social avançada pela última esquerda da Europa vai pausar o envenenamento mental dos poucos e cada vez menos incautos que ainda vão consumindo a sua propaganda absurda. Portanto, esta hora do planeta, esta hora em que se apagaram as luzes, foi muito bom para a comunicação social descansar, pelo menos dessa injeção nefasta, diária, falsa, mentirosa, cheia de fake news, com o que nos tenta encher o cérebro. A mim não consegue e muitos outros também não. E por falar em fake news, aqui temos um ciclone de 1941, considerado um dos mais devastadores da história sadina. Portanto, o Rio Sado, bem visível, parte da Avenida Luísa Todi e ao fundo o antigo Parque das Escolas, hoje Largo José Afonso. É o Zeca Afonso. Estão a ver aqui? 1941. Também foi as altercações psiquiátricas ou foi as altercações bibáticas? E dizem-nos que só agora é que há isto, percebem? Sempre houve, toda a vida houve cheias, toda a vida. E então quando se começa a construir em cima do leito de ribeiras, então é que tem que haver cheias mesmo. Porque quando a água vem com força, não há nada que a possa parar. Pois, antigamente a ribeira era livre, olha, extravasava as margens e continuava. Agora não, agora entubam-nas com manilhas. Durante o verão está tudo muito bem, na primavera também, no outono também pode estar. Chega ao inverno, porque, não sei se sabem, há 4 estações do ano no clima temperado. Não há alterações climáticas, há 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Quando chega ao inverno, muita água, costuma ser assim há muitos milhões de anos, pois não é umas manilhasitas com 1 metro ou mesmo 1,5 metro de diâmetro que conseguem segurar aquilo, porque a água vem cheia de lixo, detritos, madeiras, tudo isso, e portanto entope imediatamente. E é por isso que há as cheias, não é por mais nada, não são as alterações climáticas, é o lixo nas manilhas que impede a água de escoar para os rios. É claro, num caso destes, o rio também extravasou, portanto isto é um caso extremo antes de haver alterações psiquiátricas. Depressão Martinho faz girar as turbinas e a energia eólica bate recordes em Portugal. Bom, meus caros, 2 mentiras. Primeiro, é mentira porque as pás dos geradores eólicos param por segurança durante os ventos fortes para evitar o colapso do gerador. Já há até vídeos na internet em que se vê entrar em balanço, é assim que se diz, as eólicas, as pás, e depois aquilo acaba por aquecer de tal forma que aquilo arde tudo, vai tudo embora. Mas então, se isso fosse verdade, seria bom que se formassem tempestades todos os dias, pelo título que nós vemos, não é? Porque a nossa soberania energética, meus caros, é de apenas 33,3%, como devem saber de vídeos anteriores. Compramos 2/3 da energia que gastamos, 66,7%, produzimos apenas 33,3%. Portanto, é melhor parar de enganar os portugueses com estes dados e com outros. E
que é que nos aparece? A Média Capital, que apresenta lucros de 9,3 milhões de euros em 2024. Bom, mas eles não precisam de nos dizer isto a nós. O que eu aqui digo em comentário é, enviem essa informação aos bancos, não a nós. Nós não precisamos de saber isso. Não são os portugueses que vos vão emprestar o dinheiro de que desesperadamente necessitam para continuarem a tentar enganar o povo. Com um share de 2,3%, a CNN deve dar um lucro colossal. Eu imagino, 2,3%. Fazem mesmo de nós atrasadinhos. Ainda bem que tem lucro, porque, por exemplo, a SIC tem muitos milhões de prejuízo. E mesmo este lucro, ninguém acredita nele. Olhem aqui, quem também ainda acredita no socialismo, o que é que o socialismo vende à esquerda e o que é que o socialismo entrega à direita. É verdade ou não é? Pois claro que é, meus caros, pois claro que é. Vendem isto e entregam aquilo. Muito bem, socialismo. Olha, mais uma altercação bimbática. Altercações psiquiátricas dos anos 60. As últimas eram dos anos 40. Já havia cheias nos anos 40. E se perguntassem às pessoas que viviam nos anos 40 o que é que os avós diziam, os avós também lhes diziam que havia cheias no tempo deles. E aos bisavós também, e por aí fora. Porque sempre houve. Altercações psiquiátricas dos anos 60, já então a culpa, atenção, era do Trump, do Musk e do Ventura. Nitidamente, olha aqui um posto antigo da PSP, todo debaixo d'água, em Setúbal também, no Rio Sado, nos anos 60. A culpa era do Trump, do Musk e do Ventura. Deixar cair o não é não, diz esta menina, agora é dizer aos eleitores que estão indecisos entre Chega e PSD, que é indiferente votar em qualquer dos dois. Portanto, ela quer coisas para a esquerda. Uma fanática anti-Chega, que felizmente ninguém vê nem ouve, é o que eu digo. 2,3% de share, como vimos há pouco da CNN, mostram bem a inutilidade desta central de propaganda anti-Chega. E esta moça é a mais fanática anti-Chega que nós conseguimos ver nas televisões. Parabéns. Olhem-me esta máxima. O que o rebanho mais odeia é aquele que pensa de forma diferente. Não é tanto a opinião em si, mas a audácia de querer pensar por si mesmo algo que eles não sabem como fazer. Uma máxima de Schopenhauer. Para pensar. E, há um ano de distância, ainda tínhamos este que era o pior Presidente da Assembleia da República de todos os tempos, se calhar tirando Ferro Rodrigues, e um ano depois, no mesmo dia, estou eu a discursar no Conselho Nacional em Beja, dentro do Conselho Nacional, para a direção. Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de alimentar percepção de insegurança e fazer propaganda. O secretário-geral socialista considera que o tema de segurança é demasiado importante para ser tratado da forma como foi pelo primeiro-ministro na quarta-feira. E eu a pensar que não havia problema nenhum com a segurança. Vejam bem, é porque eu tinha ouvido este senhor falar e falou durante muito tempo a dizer que não havia qualquer problema, era apenas, olha, nem no Bem Formoso, nem no Martim Moniz, nem lá nenhum, era apenas uma falsa percepção de insegurança. Cabrita, conhecem Cabrita, o que atropelou o outro senhor, aquele que, enfim, provou, entre aspas, que não havia criminalidade nenhuma em Portugal. Nenhuma. Portanto, a criminalidade, ano após ano, baixava sempre até chegar a zero. Se eu continuasse lá, esta hora já não havia criminalidade, até se calhar seria negativa. Teríamos uma criminalidade negativa. Bom, ele provou que não havia criminalidade nenhuma em Portugal e tínhamos as prisões a arrebentar, enquanto ele dizia isto. E tivemos que tirar assassinos das prisões, recordam-se, por causa do Covid, verdade? E alguns deles continuam logo a cometer crimes cá fora, não é? E então, agora já há criminosos? Pedro Nuno Maserati. Afinal, já há criminosos? Eu pensava que não. Portugal cai 5 posições no ranking da felicidade mundial em 2025. Vejam bem como é que eles vão buscar estes dados. Classificações dos países baseiam-se em respostas dadas por pessoas em inquéritos quando lhes é pedido que avaliem as suas próprias vidas. Pessoas da rua, pessoas escolhidas
Sabe-se lá por quem? Parecem as sondagens portuguesas, ninguém sabe quem é que responde, são 400 que respondem e, por exemplo, para o Sítio da Guarda só vão 4 chamadas, para Bragança vão 2, para Beja vão 2 chamadas. Bom, isto ainda é pior, porque aqui não vai nada para lado nenhum, é à balda. Bom, mas de qualquer maneira é o que eu digo, não é possível que nós tenhamos caído no ranking da felicidade. Então nós somos um país tão feliz, não é? Toda a gente sabe que os portugueses são os mais felizes da Europa, são os que recebem menos e os que pagam mais pelo serviço que não têm. Justiça, saúde, educação e habitação e tudo sem reclamar, meus caros. Então haverá algum país mais feliz do que nós? Os mais pobres, não temos nada, não temos justiça, não temos os principais serviços do Estado e somos os mais pobres da Europa e não reclamamos, haverá maior felicidade do que esta? Eu não acredito, meus caros, eu não acredito que haja. E o observador diz que as alterações climáticas ameaçam as reservas de água subterrâneas da Península Ibérica e até ao final do século 40% dos poços deverão sentir impactos, portanto, deverão estar secos, no nível de água de mais de 1 metro. Alterações climáticas ameaçam reservas de água subterrâneas na Península Ibérica. Não sei se se lembram que vos mostrei aqui há 2 ou 3 vídeos atrás uma notícia do Correio da Manhã de 2008, fevereiro de 2008, que dizia que em 2025 já não havia água potável na Península Ibérica. Iam morrer milhões iam ficar afetados, ia morrer muita gente. Afinal de contas, estamos num momento em que há água a mais por todo lado. Ao contrário do que nos dizem, ao contrário do que nos mentem os fabricantes de notícias falsas, meus caros, nem percebem o que escrevem. Numa altura destas vão escrever, e numa altura destas em que há água por todo lado, está tudo inundado em toda a parte, escrevem isto. Que loucura absurda, digo eu. O observador fica entregue aos empregados de limpeza no fim de semana. Porque esta notícia era uma notícia de fim de semana. Certeza que os jornalistas se foram embora, ficaram lá os funcionários da limpeza. Olha-me este grande professor que nunca deu aulas. Em declarações à TSF, o atual líder da FENPROF admite agora voltar a trabalhar numa escola, até porque há muitas atividades e tarefas para desenvolver. Agora, com a idade que ele tem, vai-se reformar. Como é que vai trabalhar na escola? Só se for para a segurança, fazer horas extraordinárias, não é? Ao fim de 18 anos sem trabalhar, ele vai fazer o quê? Pergunto eu. Vai finalmente dar aulas? Finalmente irá dar aulas? Bom, nem tudo se perdia. A Lua diz que tem 2 desfiladeiros colossais que se formaram em menos de 10 minutos. Vejam bem, há não sei quantos milhões de anos. Há um tipo qualquer que acorda de manhã e diz assim, vou dizer que houve ali uns desfiladeiros e que se formaram em 10 minutos. Não, 15. Não, 20. Não, é melhor 10. É melhor 10 que dá mais impacto, não é? A CNN estava lá a filmar, é o que eu digo. Ou então foram os vizinhos que testemunharam. Vejam lá, meus caros, como é que é possível que digam isto ao povo? Isto mascarado como se fosse ciência. Como é que é possível determinar hoje, com os dados que nós temos, que não são nenhuns, é apenas visão através de telescópios? Porque fomos lá nos anos 60, é verdade. Pelo menos é isso que dizem. Mas nunca mais lá voltamos, nem conseguimos lá voltar. Nos anos 60 não tínhamos informática nenhuma, não tínhamos computadores, não tínhamos nada, chegámos à Lua. Agora que temos tudo e mais umas botas, até a inteligência artificial temos, não conseguimos lá chegar outra vez. Há coisas do diabo. Andámos para trás. Olha, em certos assuntos eu acho que sim, que andámos mesmo para trás. Este é um deles. É tentar enganar o povo com ciência falsa. Como é que se pode saber que se formaram 2 desfiladeiros colossais em menos de 10 minutos? Não temos dados para fazer. Não há maneira nenhuma de dizer isto. Eu admiro como é que ninguém questiona estas coisas que nos mandam todos os dias, esta CNN, assim que notícias, comem isto e depois despejam. É um cientista qualquer, um maluco, mas ele deve ter ficado maluco durante a noite, não é? Porque não há maneira nenhuma de comprovar isto. Nenhuma, ok? Pronto. Não esmoreças nem desistas, meu caro. Trabalha duro. Milhares de pessoas que vivem do rendimento mínimo sem trabalhar dependem de ti. Portanto, trabalha duro, que tens que sustentar a ti, à tua família e à família dos outros, não te esqueças. Olha, e o ensino? Em 1990, explica essas notas, perguntavam os pais aos filhos, zangados. Agora, os mesmos perguntam a mesma coisa, mas à professora. Explica essas notas, professora. Como é que é isso? E o puto a rir-se. É isto, mais ou menos, em que está transformado o nosso... Eu ia dizer ensino, mas não é ensino, é a escola. Pronto, chama-se aquilo uma escola. Aquele armazém onde as crianças entram de manhã e saem à tarde, chamam aquilo uma escola. A culpa dos maus resultados dos alunos de quem pode ser? Claro. Os cidadãos estrangeiros com a mesma morada indiciam crimes associados à imigração. Diz aqui o ministro, e eu
indiciam. Cidadãos, vamos ver outra vez, cidadãos estrangeiros com a mesma morada indiciam. Olha, eu pensava que não. Eu pensava que provavam que há mesmo aqui falcatrua, que há crimes associados à imigração. E não são só alguns. Como vimos na semana passada, só em 2 apartamentos há 4 mil. 4 mil imigrantes em 2 apartamentos e depois mais 1.000, são outros, num apartamento e depois mais 10 mil na rua de Bem Formoso com 400 metros. Portanto, não há crime nenhum e ele diz que indicia. As cidades têm que se adaptar a situações de tempestade, pois vão ocorrer com cada vez mais frequência, por causa das alterações bimbáticas. Coitado. Bom, mas também se estudasse não era entrevistado, não é? Portanto, é mais um a dizer o mesmo. É um valor elevadíssimo histórico, diz aqui a Anabela do PS. Não é Ana Bela, é Anabela, tudo pegado, não haja... Basta olhar para a senhora. É um valor elevadíssimo histórico. 39% dos eleitores ainda estará indeciso em quem votar nas legislativas, diz Anabela do PS. Calma, Anabela PS. Tudo vai ficar bem, mas não para ti. Para ti talvez não. Não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota por qualquer um dos lados. Aqui está uma grande máxima. Correto, corretíssimo. A mulher afogou um cão na casa de banho do aeroporto para não perder o voo. SIC Notícias, não é o Correio da Manhã, é a SIC Notícias, ok? A copiarem o Correio da Manhã. É o que eu digo, isto sim. Isto são notícias de categoria. Nada como aquela escomalha lá do Correio da Manhã. Isto é que são notícias de categoria mesmo. Parabéns, SIC Notícias, parabéns. Diziam mal do Correio da Manhã, afinal o que fazem é a mesma coisa. Não precisamos só de mudar de governo, diz este dinossauro da política, precisamos de mudar de política. A Communist News Network, vejam bem, vai buscar mesmo os antigos comunistas, os mais dinossáuricos de todos. Continua a dar voz aos dinossauros extintos há milénios, diz que foi há 65 milhões de anos, mas a prova de que a ciência se engana está aqui. Diz que estavam extintos há 65 milhões de anos. Olha aqui a prova. Não estão nada todos extintos. Alguns ainda estão vivos. Pá. Graças a Deus. Muita saúde. O chefe da PSP de folga, agredido e roubado em Lisboa. Acreditam nisto? O chefe da PSP, que estava de folga, foi agredido e foi roubado em Lisboa. Bem, eu não acredito em nada destas propagandas de extrema-direita. Isto é só propaganda. Nós todos sabemos que isto não pode ser verdade. De maneira nenhuma pode ser verdade. Mas é na mesma a CNN que diz isto. Os incêndios estão a preocupar. No Minho há casas ameaçadas pelas chamas. Bem, meus caros, diz que há 2 incêndios, mas não há 2, há muito mais do que isso. Há 18 incêndios, isto foi há 2 dias, 18 incêndios em 5 dias. Quem o diz é o comandante dos bombeiros, e de dia e de noite. Mas não é fogo posto, são as altercações psiquiátricas. o comandante, acho que é logo aqui a seguir que o diz, não é este. A seguir diz que é fogo posto, claro, o comandante dos bombeiros a dizer isto, mas a comunicação social, essa parte não passa. Este amigo, já nem sei quem é, o que é que ele diz? É sobre as eólicas. Vão ser desativadas em média mais de 260 turbinas eólicas por ano, até ao final da década. Atualmente, entre 85% e 90% dos materiais dos aerogeradores podem ser reciclados, o resto não. As pás, devido à sua composição mista, continuam a ter como destino a deposição em aterro. Portanto, as pás vão para um aterro, vejam bem, as pás. No entanto, a indústria do setor quer mudar e está a investigar alternativas mais sustentáveis. Bom, falta explicar o que fazer e o que vão fazer com as baterias e os geradores em fim de vida. O que é que vão fazer com aquilo tudo? Porque ninguém falou nisso. É só colocar as coisas a andar, isto vai durar eternamente. Não dura. Duram 20 anos no máximo e alguns incendiam-se antes. Portanto, é preciso saber o que é que vão fazer com aquilo tudo. Essa parte eles não contam. E a Câmara de Oliveira do Hospital aprovou um parque fotovoltaico na encosta do Val do Alva, apesar do voto contra da oposição. O que eu pergunto é isto. Com a matéria-prima gratuita, a energia está muito mais cara do que quando comprávamos quer o gás natural, quer o petróleo para a produzir. Quem explica isto? Conseguem explicar-me isto? Antigamente comprávamos o petróleo, o carvão, o gás natural para produzir eletricidade. Hoje não compramos nada. É energia hídrica, que vem da chuva, da água, é energia
eólica, que vem do vento, e há energia solar, que vem do sol. Não se paga nada. É de borla. Como é que se explica que a energia esteja muito mais cara hoje do que quando, ainda há poucos anos, nós tínhamos que comprar a matéria-prima e eram milhões? A matéria-prima, claro, dos combustíveis fósseis, lá estou eu a falar dos fósseis, não há só os comunistas que são fósseis, os combustíveis também são, está bem? E como é que isto acontece? Antigamente pagávamos e a energia era mais barata, hoje temos a matéria-prima de borla e a energia é mais cara. Meus caros, isto é inacreditável. Mas enfim. CNN diz que 2 supercontinentes enterrados no interior da Terra podem ser muito mais antigos do que se pensava. 2 supercontinentes. Como é que nós sabemos isso? Sonhamos. Sonhamos porque nós não sabemos sequer o que se passa debaixo dos nossos pés. O maior furo que se conseguiu fazer foi na Rússia, tem 20 e poucos quilómetros, e a partir daí, dos 20 e poucos quilómetros, qualquer broca, seja ela qual for, titânio, seja o que for, derrete. Portanto, nós não sabemos o que se passa, nem sequer a 20 quilómetros abaixo dos nossos pés. Quanto mais, depois de dizer estas coisas, lá está a tal ciência marada, a tal física impossível. E isto tudo, como eu digo, sem saber minimamente o que se passa 24 quilómetros abaixo dos nossos pés. Grande ciência esta. Dizem o que querem e o povo engole. A visão diz que os europeus estão a deixar de comprar Teslas. Um gráfico que não deixa margem para dúvidas. A reação negativa relativamente ao comportamento de Elon Musk. É meio maluco, não é? Dizem eles. Parece ser uma das principais razões para a queda abrupta da venda de Teslas na Europa. O que é que eu digo? Descansem, amigos. Descansem lá que o Elon Musk não vos vai pedir dinheiro nenhum emprestado. Ele não tem por hábito pedir, muito menos ainda a empresas falidas, como é o caso da revista Cegueira. Ah não, é Visão. Pensei que era Cegueira. Ceia, Serra da Estrela, vestida de branco. Ceia é a porta de entrada da Serra da Estrela. Desculpem, mas tenho que fazer propaganda. Aproveitem, que já falta pouco para chegar à primavera, por causa das alterações climáticas. Agora, a seguir ao inverno, vem a primavera. Já estamos na primavera. O tempo vai aquecer, alterações climáticas, como sabem, e depois a neve não está cá. Portanto, aproveitem agora que há cá muita. O calor extremo envelhece tanto como fumar ou beber álcool, sugere um estudo. Mais um estudo da SIC Notícias, ok? Em Portugal, os idosos não morrem por excesso de calor, meus caros. Não é o calor que faz morrer os idosos, eles morrem é por excesso de frio, porque somos o país com maior dificuldade em aquecer as casas. É Portugal. Uma vergonha. E depois dizem que é o calor. O problema é o calor. Se o seu cão se parece consigo, pode haver uma razão psicológica. Quem o diz é a CNN. Em grande. Não há nada como a nova ciência. Estão a ver aqui mais um exemplo da ciência que explica tudo. Explica tudo, menos a si própria. Agora, os cães são parecidos com os donos. Isto é ciência. Não se esqueçam, é ciência da CNN. Isto é o Sabogueiro, no concelho de Ceia, a aldeia mais alta de Portugal, cheinha de neve, muito bonito. Não se esqueçam de vir cá enquanto há neve. Olhem aqui outro videozinho. Podem ver isto na minha página do Facebook, onde há aqui vídeos. Não fui eu que fiz isto, fui buscá-los à net, apareceram-me e realmente aproveitei-os. Isto é muitíssimo bonito. Vale a pena ver. Dívida das famílias, empresas e Estado avança para 818 mil milhões em janeiro. Já ouvi falar em bilhões hoje. Uma senhora, coitada, uma jornalista, que faz da matemática como o diabo da cruz, por isso é que foram para jornalismo, a falar em bilhões. Não há bilhões em Portugal. Em Portugal há milhões e depois há milhares de milhões. Não há cá bilhões nenhuns. Então a dívida, está bem escrito, a dívida das empresas avança para este valor, 818 mil milhões. Não é milhões, é 1.000 milhões, ok? Quem ouvir Montenegro 24 sobre 24 horas não ouve isto. Por que será? Está tudo bem, estamos numa economia florescente. Estas dívidas são inacreditáveis, não se conseguem pagar nunca na vida. E olha aqui outra coisa, por falar em Parque Jurássico. Diz assim, Mortágua justifica regresso de fundadores, os tais Jurássicos, com momento complexo que deve mobilizar a esquerda. Mas uma coisa é mobilizar a esquerda, outra coisa é mobilizar os dinossauros. Coitados, deixam-se estar a descansar há 60 milhões de anos. Não se vão desenterrar agora, aquelas múmias, por amor de Deus. Então, ai Jesus, o que é que eu digo? Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, mas não todos, pelos vistos, não todos. Olha, fotografias tão lindas da nossa Serra da Estrela, a entrada por Ceia, pistas de esqui, a torre aqui, brutal, é um pôr do sol lindíssimo.
O Ártico está em apuros, as consequências serão sentidas em todo o mundo. Tenham muito medo. E eu digo, em apuros estão vocês, CNN, se ninguém vos emprestar ou der 15 milhões de que necessitam com grande urgência. Vocês é que estão aflitos no Ártico. Mais fotografias da Serra, não esqueçam de cá dar um saltinho. Entrada por ceia, mais fotografias da Serra. Meus caros, esta é a minha página do Facebook. E a extrema-direita reage à ameaça russa, como reagiu à Covid. Não os podemos levar muito a sério. Quem é que diz isto? Não sabe. Isto é uma notícia? Não me parece. Ou é pura propaganda panfletária da extrema-esquerda e das causas perdidas, pergunto eu. Claro que é o segundo caso. A CNN dá uma notícia destas que tem um tipo qualquer a dizer uma baboseira qualquer, ninguém sabe quem ele é. Por falar em tipos que dizem baboseiras, temos aqui o Francisco Louçã, o governo de maioria absoluta do PS é o pai do Chega. É preciso uma esquerda com soluções. Epá, vais-te candidatar e nós vamos ver quanto é que tu vais valer, ó meu caro amigo. Mas não te candidates num lugar elegível. Se bem que hoje em dia não há lugares elegíveis para o BE, para o berloque da esquerda, da canhota. Não há. Portanto, se o puserem em primeiro lugar por Lisboa, correm o risco de não eleger. É uma máquina, vá. É brutal. Rufias chamou ou Chega, este tipo. Chamou ou Chega, este dinossauro. Chamou ou Chega, rufias, porcos, nazis, na boca deste desgraçado. Mas nada disto é discurso de ódio. Sabem que a esquerda não tem discurso de ódio. A direita, nós é que temos discurso de ódio. Porque é um último dinossauro da última esquerda, da última extrema esquerda da Europa, quem o profere. Por isso é que não é discurso de ódio. Não é? Este vai ser tão eleito como o Stalin. Eu acho que o Stalin ainda vai ter mais probabilidade de ser eleito do que este tipo. Aldeias históricas muito bonitas, Portugal e com uma história de 900 anos, vale a pena ver. Mais fotografias da Serra da Estrela, isto é a torre, não percam, entrada por ceia, não esqueçam. E cá está, assim que não corta este segmento, alegando direitos autorais. É que isto foi tirado de uma página qualquer do Bloco de Esquerda. Ora, se fosse eu ir buscar este trecho, este pequeno segmento, eu era logo cortado, porque vinha logo os direitos autorais. É assim que vinha logo dizer, não se pode. Não se pode ir buscar os nossos direitos autorais. Isto é nosso. Mas, pelos vistos, para o Bloco de Esquerda pode. Aqui está, e pronto. Do Bloco de Esquerda, como podem ver, está aqui embaixo. Bloco de Esquerda, está aqui. Eu vou tirar, que é para vocês não chocarem. Portanto, isto foi publicado pelo Bloco de Esquerda e assim que não veio dizer alto, tem que se cortar isso. Vocês não podem. Que isto é propriedade intelectual nossa. Propriedade intelectual da SIC é coisa que não joga. Intelectual e SIC são coisas que não jogam. Praia Fluvial de Louriga, vista de um ângulo diferente. Isto é muito bonito. Vale a pena ir ver em Louriga. Concelho de Ceia, parte de cima que vai para a serra. Muito bonita. Tem uma praia fluvial lindíssima. E isto é o meu vídeo de análise dos resultados e conclusões úteis para o futuro. Eu vou ficar por aqui nesta primeira parte e depois vou fazer uma segunda parte com o resto das notícias mais recentes. Muito obrigado e até já ao fim desta primeira parte.